A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta todos os sábados, das 20 às 21 horas, o programa Deus é Fiel e Infinitamente Poderoso. Produção e apresentação, Obreiro Carlos. Outra vez vou... Poderoso, Deus maravilhoso da minha vida, a mão de Deus poderosa está nesta obra estendida, e os milagres que aqui acontecem estão bem à frente dos olhos. Graças a Deus, Senhor Jesus. Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus que seja comigo, contigo e conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos acompanhar o poder sobrenatural de Deus no livro de Daniel, capítulo 3 em diante. E você quer se abençoar? Você presta atenção nas escrituras sagradas de Deus, presta atenção. Se eu quero ser abençoado, eu devo e tenho que prestar atenção e obedecer os mandamentos de Deus, se quiser ser abençoado, senão não. Eu observo hoje que, rapaz, tem tanta gente mala hoje, né? E estão dentro das igrejas, seja ela, seja ele. Agora mesmo, se não me falha, eu estava observando. Que coisa, né? Que tem vergonha ou se envergonham de dar paz do Senhor Jesus na sociedade. Rapaz, eu vou te contar, eu posso estar onde tiver. O sujeito se implicar conosco, rapaz, é bem complicado. Nossa, estranho num segundo, no seu minuto não, é no mesmo segundo. Cada um cuida da sua vida, né? Cada um cuida da sua vida. Cada um cuida da sua vida. Mas é engraçado, né? Da paz entre os irmãozinhos lá dentro da igreja é moleza, é fácil, né? Eu quero ver aí na rua, na sociedade, aqui, em qualquer sociedade aí. Quero ver você dar paz para outro irmão. Você só vai dar paz mesmo com autoridade se você tiver, porque se você não tiver e nem conhece a Deus, inclusive, aí você não vai dar paz. Você não tem. Então hoje nós vamos acompanhar no livro de Daniel, capítulo 3 em diante. Pedi para a senhora deixar bem baixinho como está no fundo do louvor, tá? Se puder dar uma acompanhadinha para nós, José, você está aí, dá uma acompanhadinha para nós, está tudo bem, tá? Então, olha só o que diz no livro de Daniel, capítulo 3, e o versículo 2 em diante diz assim, ó. Vamos aqui no versículo, então, no título da palavra de Deus. Olha só o que diz aqui, ó. O livramento de Deus, aqui, no título da palavra de Deus está dizendo assim, ó. Livrados os companheiros de Daniel da fornalha de fogo. Você sabe que se nós não arredar o pé, se nós não se acovardar, se nós não bajular, se nós não voltar atrás e continuar na presença de Deus, na confiança no Espírito Santo de Deus, a nossa vida cada vez dá mais certo. Pelo menos a minha está dando certo cada vez mais, né? Agora esse preço tem que pagar para executar, para falar, para ensinar, para pregar, tem que pagar um preço, e a maioria não querem. A maioria não querem, e uns não é que muitas vezes talvez até queiram, né? Mas tem muito medo.
Não, porque o fulano não vai gostar, o ciclano, Beltrano, meu amigo fulano, meu amigo ciclano, ele não vai gostar se eu falar isso aí. Mas eu mesmo estou um pouco preocupado. Eu mesmo quero que Deus, ele se agrada e que eu venha lutar para agradar a Deus e que Deus possa se agradar das minhas atitudes, meus procederes, da maneira que age para com Ele. E daí o demais não interessa, o demais tudo é resto. O demais tudo é resto, o demais não interessa. Então olha só o que diz aqui, ó. Daniel capítulo 3 e o versículo 2 diz assim, ó. Então o rei Nabucodonosor, mandou ajuntar os satrapas, eu estou ficando prestando, tá tudo quieto aí? Tá tudo certinho? Tá, obrigado. É a menininha da polaca do certinho, né? Eu sou desconfiado até com a minha própria sombra, né? Que às vezes acontece de dar uma vazada ali, a gente não gosta não. Mas é o telefone dela que tá tocando. Ela tá com o namorado dela ali, né? É a filha do irmão Mike, né? E a hora que for noivar, me convidam, tá? Beleza, uma benção a menininha, filha da polaca. Bem disposta. Então olha só o que diz aqui, ó. Daniel capítulo 3 e o versículo 2 diz assim, ó. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Rapaz, outra coisa que o povo, a maioria, não entende, não compreende. Muitas vezes você está adorando, ou está se dirigindo, ou está fazendo a vontade do fulano, do ciclano, do beltrano, ou a sua própria, e está deixando de fazer a vontade de Deus. Você mesmo dentro da igreja aí, ó. Isso é para mim, para ti e para nós. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, para nós não se desviar ou desviar os olhos das escrituras de Deus. Hoje tem muita gente dentro das igrejas aí, ó, adorando fulano, adorando ciclano, adorando beltrano, adorando muitas coisas, ou muitas, está tudo bem. E daí está deixando de adorar a Deus, está deixando de obedecer a Deus, está deixando de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria, ou a vontade dos irmãos, dos amigos, da família, sei lá, está tudo aqui. E você não entende, não compreende, por qual é o motivo que a tua vida não desembaraça, não anda, não funciona, um pouco vai, um pouco cai, um pouco vai, um pouco cai, por esse motivo. É que ainda você não conhece a Deus, está aqui, ó. Esse é o motivo. O motivo hoje do pessoal andar na miséria em todas as áreas, esse é um dos motivos. Não, mas se eu falar isso, ele não vai gostar, ele não vai querer. Rapaz, se Deus mandar falar, tem que falar. Se Deus mandar falar, tem que falar. Mas a maioria do povo não quer ouvir a verdade. Ele não quer ouvir a verdade, não quer ouvir o que tem que ouvir, o que deve ouvir. A maioria do povo gosta de ouvir a mentira. A maioria gosta assim de ficar bajulando, batendo nas costas do irmãozinho daqui, irmãozinho dali, meu amigo daqui, meu amigo... Não, negativo. Eu não tenho dessa com nós, não. A verdade é essa mesmo. Agora, me lembrou, né, um beijo no coração do Dante. Um beijo no coração do tio Rubi também, da esposa do tio Rubi, que é esposa do tio Rubi, é irmã do Dante, é irmã sua, né, Dante? É irmã, sim, com certeza. Exatamente. O tio Rubi teve hoje ali, glória a Deus que o tio Rubi está bem, né? Graças a Deus, Senhor Jesus, o tio Rubi está bem. Graças a Deus mesmo.
Para mim que eu tenho uma pequena lembrança que eu pedi para Deus abençoar tio Rubem. Ele está bem hoje, eu não vim visitar ele, mas ele me visitar. Deus abençoa mais e mais o tio Rubem, né? E nós estávamos brincando com o Dante hoje, conversando, entregando a caminhada. Aí eu falando para a Jôcia, né, minha esposa, que ela estudou até do primeiro e segundo ano, mas não estudou para burro, né, Jôcia? Aí o Dante que falou, mas às vezes dizem mesmo o ditado gaúcho, né? Que tem gente que estuda para burro, porque estudou muito, pois é engraçado mesmo, né? Tem gente que estudou muito, estudou para burro. Estudou demais, estudou para burro, em vez de estudar para ser inteligente, estudou para burro. Ficou cada vez mais burro, tá tudo na Bíblia. Estudou para burro. Tem gente que estudou tanto, tem estudado, está estudando para burro. Está estudando para burro. Não desperta, não é uma pessoa inteligente. Não é uma pessoa inteligente. Estuda bem, estuda para burro. Você acha que você é alguém, está tudo aqui, ó. Quer ver? Rapaz, temos que baixar a bola para o menino Deus, o Todo-Poderoso. Que coisa, né? Que coisa. Que coisa. Eu pedi para a senhora procurar aquele louvor. Aquele louvor que diz assim: um homem sem Deus com a Talita Santo, né? Se a senhora puder encontrar para nós. Para te ver que nós sem Deus não vamos a lugar nenhum. Nós sem Deus não vamos a lugar nenhum. Na verdade, Badico, a Mana, o irmão Valdir, a irmã Neuza, agora me lembrou, o irmão Valtão, a irmã Sica, agora me lembrou também, né? Agora me lembrou dessa família. Deus abençoe toda a família do Valtão, do Badico. Então, nós sem Deus não vamos a lugar nenhum, rapaz. Não tem. Que coisa difícil. Outra coisa que eu descobri há poucos dias. Que coisa difícil. Muito difícil de abençoar nossa cidade, nosso município. Que coisa séria, rapaz. Que coisa séria. Que coisa muito séria. Olha, vou te contar, rapaz. Coisa muito séria. Mas que coisa difícil de abençoar nosso município. Que você não percebe isso aí, né? Você não percebe isso aí. O homem natural não percebe, ele pensa que é uma brincadeira. Mas a coisa é muito séria. Para abençoar a sua cidade, para abençoar o seu município, o município da nossa cidade, que é complicado, é difícil, o povo é muito incrédulo. Eles estão dentro da igreja, mas continuam incrédulos, não conhecem a Deus. Encontrou? Então nós vamos só ler esse versículo aqui, ó, e vamos rodar esse louvor, após o louvor já retornamos aqui, tá? Então diz assim, ó, então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Em outras palavras, você sabe que muitas vezes você está adorando os teus amigos, a tua família, os teus bens, ou coisas semelhantes aos teus irmãozinhos, seja lá que for. Muitas vezes você está colocando qualquer coisa acima de Deus, por isso que sua vida não funciona. Quando começa a dar certo, você vacila de novo. Quando começa a dar certo, você vacila de novo. E daí você coloca qualquer coisa acima de Deus, e aí Deus pesa a mão sobre você, seja para a senhora, seja para o senhor. Está tudo aqui. Seja para mim, seja para a mãe. Está tudo aqui, ó. Você está adorando talvez uma coisa satânica, está tudo na Bíblia. Se nós não vigiar, nós continuamos no erro, continua no problema, continua no fracasso, está tudo bem. Porque na igreja é muito bom, mas e conhecer a Deus? Conhecer a Deus não é fácil, não. Conhecer a Deus não é fácil, não. Conhecer a Deus não é fácil, não. Vai pensar você que é fácil, não é fácil. Eu tenho uma experiência já há uns dias, sou novo ainda para a glória de Deus, né? Mas eu já tenho uma experiência. Conhecer a Deus não é fácil. Conhecer a Deus não é fácil, isso eu digo. E é Deus que me sustenta. Conhecer o Espírito Santo de Deus, agradar o Espírito Santo de Deus, obedecer o que Deus manda, não é fácil. Porque nós obedecemos a nós mesmos, ou não obedece a Deus. Se nós obedecer nossos próprios quereres, nossos próprios desejos, aí nós temos arrebentado. Tem que lutar para
a obedecer o menino Deus, o Todo-Poderoso Jesus Cristo. Aí funciona. Então tem que tomar muito cuidado para não adorar alguma coisa se não for unicamente a Deus. Está tudo na Bíblia. Daniel 3, 2 em diante. E agora vamos rodar esse louvor oferecido a todos os ouvintes. Que Deus possa te abençoar, te despertar e que você possa se tocar, que possa cair a sua ficha. Que tudo que tem acontecido de coisas boas é Deus que tem te abençoado. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida, do senhor ou da senhora. Mas tudo é Deus que abençoa, Deus que faz. Milagre só Deus faz. E você possa entender, compreender que você tem que estar e deve estar aos pés de Jesus, como eu tenho que estar aos pés de Jesus, aos pés de Deus, para funcionar. Senão não funciona. E eu, na verdade, só conto com Deus mesmo, só com o favor de Deus. Eu não conto com o favor de fulano, ciclano, não, é negativo. Só conto com o favor de Deus. E esse louvor, presta atenção para te ver. Você precisa milhares vezes quanto eu preciso de Deus. Tá bom? E que através desse louvor Deus possa tocar na sua alma, você possa despertar sua fé em Deus e entender que só Deus é Deus. Tá bom? Por gentileza, roda para nós o louvor. A vida de um homem sem Jesus no seu coração, sem saber para onde vai, sem ter a certeza na salvação. A tristeza invade seu peito e a dor no seu coração. Os seus dias são de angústia neste mundo de ilusão. Suas noites parece castigo, é demais o sofrimento seu. Vem aceitar a Jesus e Ele resolve os problemas seus. Sem Jesus o homem não consegue sentir paz no seu coração. Porque Ele é o caminho que conduz à salvação. Ele é o caminho e a vida, o autor da redenção. Todo aquele que a Ele aceitar, Ele faz morada no seu coração. Suas noites parece castigo, é demais o sofrimento seu. Vem aceitar a Jesus e Ele resolve os problemas seus. Sem Jesus o homem não consegue sentir paz no seu coração. Porque Ele é o caminho que conduz à salvação. Ele é o caminho e a vida, o autor da redenção. Todo aquele que a Ele
aceitar, Ele faz morada no seu coração. Suas noites parece castigo, é demais o sofrimento seu. Vem aceitar a Jesus e Ele resolve os problemas seus. Bem na hora. Glória a Deus, tá vendo a letra do louvor? Não pude prestar atenção, mas foi uma benção, né? Um beijo no coração da irmã Margarete Bairro e do seu esposa Mariano Bairro. Agora me furiu, eu estou preocupado com a palavra de Deus, ensinar a Bíblia, né? O irmão Mariano Bairro e a irmã Margarete Bairro, que é a esposa do irmão Mariano Bairro. Deus abençoe também todo esse povo aí da município de Garrucho, São João Tujá, São João Mirim, né? Glória a Deus por tudo. Então vamos entender melhor o que é que Deus está falando conosco aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Eu gostei muito aqui, ó. Gosto muito, me sou apaixonado pela Bíblia. Eu estou preocupado com a Bíblia. Eu não conversei mais com a irmã porque eu já estava calculando que já está finalizando o louvor. Mas olha só, um beijo no coração do alemão, do irmão alemão da cadeira de roda. Agora, Deus abençoe mais e mais o irmão Alemão Carvalho, exatamente. Deus abençoe mais e mais o irmão da cadeira de roda, o irmão Alemão Carvalho. Tá bom, irmão? Olha essa bomba aí. Então, olha só o que diz aqui, rapaz. Em Daniel 3, 2 em diante, ó. Olha só o que diz aqui no 2, versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Falar em prefeito, falar em governador, falar em administrador, falar em conselheiro, falar em governos, melhor dizendo. Hoje nós vamos pedir o irmão Fabiano Melo, irmão Fabiano Melo, Deus abençoe mais e mais o senhor e toda a sua família, mas nós precisamos de uma ajuda melhor do senhor, da sua equipe, dos patrulheiros, dos reteiros, dos caçambeiros e toda a sua equipe. Irmão Fabiano Melo, eu fiquei bastante triste, o senhor me perdoa, me desculpa, eu não sei o motivo, eu não sei se faltou verba, faltou combustível, não sei, mas essa estrada aqui estava terrível, terrível, e continua terrível. Essa estrada que sai daqui e vai até a Barca do Sarmento, irmão Fabiano Melo. O senhor me perdoa, me desculpa, o senhor é um menino inteligente, o senhor é um menino obediente, mas aquele serviço ali, pelo que eu vi ali, aquele serviço ficou terrível, irmão Fabiano Melo. O senhor me perdoa, me desculpa, mas aquele serviço ele não pode, daquele jeito ele não pode acontecer. Porque o irmão teve agora à tarde com um, ele falou que não foi maquinário e ficou terrível o serviço. Não pode, irmão Fabiano Melo, temos que caprichar mais, temos que caprichar. O senhor, a sua equipe, os patrulheiros, os caçambeiros, temos que caprichar, Deus me livre. Não pode acontecer isso aí, não pode acontecer. Esse serviço não pode ser assim, ó, meio de qualquer jeito, não pode. Porque na verdade eu já comecei a orar a Deus e a coisa tem que funcionar. Eu já comecei a orar a Deus. Eu estou vendo que tem coisa que não está funcionando. E eu já comecei a orar a Deus, já comecei a apresentar a Deus. Não pode, a estrada tem que fazer bem feita, tem que cascalhar bem cascalhada, tem que corrigir, tem que alargar, tem que fazer a coisa. Eu estou vendo serviço que não está prestando, irmão Fabiano. O senhor me perdoa, me desculpa.
O senhor já nos conhece um pouco, eu sou um sujeito temente a Deus, só conto com Deus, só com o favor de Deus. Isso é para o seu bem, é para o nosso bem, é para o bem de todos nós. Deus lhe constituiu, lhe colocou aí nesse setor, Deus tem lhe abençoado, mas a coisa tem que funcionar, tem que fazer bem feito. Agora, senhor, me desculpe e me perdoe também se não tem combustível, não tem verba para fazer, mas é melhor até nem começar, então deixar como está. Isso aí, o que nós estamos falando é para todos no geral, não é só para o senhor, não. Quem me garante é Deus, quem me sustenta é Deus, quem me dá é Deus, quem me cuida é Deus, quem me livra é Deus, e aí por diante. Está tudo aqui, está tudo na Bíblia aqui, agora nós vamos pregar. Ficou terrível o serviço ali. E eu estou vendo serviço que não está prestando também, irmão Fabiano. Está vendo serviço que não está prestando. Está ficando terrível, está muito bagunçada a coisa, tem que ter qualidade, tem que fazer a coisa bem feita. Isso aí não é só para o senhor e não só para mim, é para todos, para todos, para todos. Começando pelos cabeça. A coisa tem que funcionar, tem que andar, tem que fazer bem. Não pode fazer por metade do serviço, dar uma tapeada e deixar. Então, não pode, tem que fazer. Outra coisa que enquanto eu viver, eu vou continuar falando, vou continuar comentando, aquela quadra ali abaixo do seu Delvão até hoje não foi feita. Até hoje não foi cascaiada, não foi limpada, não foi feito nada, está ali do mesmo jeito, abaixo da oficina do seu Delvão ali. Aquela outra quadra também de seu Negrinho foi dada uma lambida assim de qualquer jeito, ali do mesmo jeito. Aquela quadra lá perto de Saracura também, para lá de casa também está do mesmo jeito. Não foi mexido, não foi cascaiado, não foi ajeitado, não foi feito nada. E quanto não fizer, que Deus me der vida, eu vou continuar cobrando. Tudo pela Bíblia. Ali deram umas rapadas lá embaixo, fizeram um serviço bagunçado, jogaram um cascalho meio assim. Não, tem que botar ordem na casa, irmão Fabiano. Eu estou orando a Deus que eles venham, que o senhor venha ordenar, mandar e a equipe sua venha lhe obedecer, porque senão a coisa é com Deus, tem que obedecer o chefe, tem que obedecer as ordenanças do chefe. Tá tudo aqui, ó. Se não quiser mais, pede a conta, vai embora, de um lugar para outro, tá tudo aqui também. Assim como Deus dá, Ele tira a bênção e dá para outro, Ele passa a bênção para outro, tem que tomar muito cuidado. Hoje nós temos abençoado, não sei amanhã. Isso aí, ó, o recado é no geral. Nós temos que tomar muito cuidado para fazer a coisa bem caprichada, com responsabilidade, com caráter, para que Deus não tire daí esses que estão e coloque os outros. E daí, sabe o que Deus faz com vocês? Deus cobra de vocês em dobro, porque é grave. O problema está aqui, está tudo na Bíblia. Então tem que tomar muito cuidado, para não aborrecer a Deus, porque Deus tira e coloca os outros, está tudo aqui. E daí vocês que têm que prestar conta dessa parte, que eu não. A população não. A população precisa de estrada de qualidade e saúde de qualidade. Saúde de qualidade. Tem que ter um bom atendimento. O meu cunhado mesmo comentou que não, tem que ter médico bom, tem que ter qualidade no atendimento, na medicina. Tem que ter qualidade. Tem que ter bom atendimento. Eu não tenho medo de falar, não. Fala aqui em qualquer lugar, fala até na cadeia, se Deus permitir. Fala até na cadeia. A coisa tem que botar ordem na casa, não pode deixar meio bagunçado assim, a vontade do povo, não pode não, tem que botar ordem, tá tudo aqui, ó. Tá bom? Tem que fazer funcionar, tem que fazer a coisa. Os maquinários só podem ficar parados se não tiver nada de fazer. Aquela quadra ali abaixo do seu Delvão, coisa muito feia aqui, coisa horrível. Aquilo tem que laminar, limpar, deixar bonitinho, cascaiar, aquela outra quadra também, aquela outra. Não resolve ficar rapando as estradas, mexendo com a terra, rolando em cima da terra, a hora que vinha a chuva fica pior do que antes. Essa estrada do Sarmento, como nós comentamos, ainda comentei para o senhor, né? Tem que alargar a estrada, tem que corrigir a estrada, tem que cascaiar a estrada, deixar um asfalto em nome de Jesus. Nós temos tudo novo hoje, nós temos patrola nova, nós temos draga nova, nós temos restes nova, nós temos caçamba nova, nós temos rolo novo, para a glória e a honra do Espírito Santo, nós temos tudo novo. Só que tem que ter gente competente para também tocar o serviço. Tem que ter gente competente também para trabalhar nas máquinas. Está tudo aqui também. Não sou eu que digo. Tem que se atualizar, tem que aprender, né?
tem que aprender, tem que fazer a coisa, está tudo aqui. Nós temos tudo novo para fazer um asfalto se quiser, mas temos que botar cara. Temos que ordenar a coisa, botar ordem na casa, como diz a palavra de Deus. Tá bom? O Senhor me perdoa, me desculpe, vocês me perdoam, me desculpe. Eu não estou preocupado, não. Eu estou preocupado. Eu só estou preocupado e ocupado com agradar somente a Deus, Ele que me sustenta. Agora a Bíblia diz que aquele que maltratar um mensageiro de Deus, a ira de Deus se assenta. Tá aqui, não sei o que digo, não. Não sei o que digo. Não. Maltratar um mensageiro de Deus, ou empinar o narizinho, cuidado. Daí a ira de Deus se assenta. Aqui. Então é muito bom nós baixar a bola. Eu estou andando aí. Como eu tenho dito, quer ter uma meia hora de papo, para a gente passar o poder sobrenatural, para a gente conversar como é que funciona, eu estou andando aí, ó, todo dia para a glória de Deus, todo dia. Pode me procurar, seja fulano, ciclano, pode ser quem for, pode me procurar, estou andando aí, para nós trocar umas ideias. É bom demais nós trocar umas ideias, por aqui, ó, tudo pela Bíblia, é muito bom, está na Bíblia, é muito bom, está aqui na Bíblia, muito bom, mas temos que melhorar, temos que ter qualidade, está muito bagunçada essa coisa, eu estou percebendo espiritualmente, eu só enxerguei, tá bom? Mas que Deus possa dar no coraçãozinho de vocês, um coração humilde, que vocês não se empinem, que vocês não guardem ódio, rancor, que Deus cobra, está aqui, ó. Maltratar um mensageiro de Deus, complicado, tá aqui. Então, que é uma... Não, mas é verdade, nós temos que melhorar, nós temos que fazer a coisa com qualidade. Nós estamos descuidando, ou se descuidando e não temos vigiando, tá tudo aqui. Tá bom? Deus abençoa a todos pela palavra de Deus. Então, continuando, diz assim, ó. Vamos lá no 3:26 em diante, para ver o que Deus fala com... Eu pedi para a senhora dar uma ligadinha no ar aqui para nós, tá? Tá bastante calor. Estava frio, mas agora me deu calor. Oh, glória a Deus. No 3:26 é assim, ó. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Meseque e Abednego, servo de quem? Servo do Deus Altíssimo. Rapaz, Deus me escolheu para servir a Ele, não servir a mim, nem a ti, nem a nós, nem a homem, nem nada, somente a Deus. Eu só conto com Deus, só com o favor de Deus. Enquanto viver, eu só conto com Deus, eu só conto com o favor de Deus. É isso mesmo, tá aqui, ó. Uma coisa vocês precisam, eu preciso, e nós precisamos entender, que Deus me tirou a minha esposa lá do tremedal de lama, do fundo do poço, para servir a Ele, não servir a homem. Meu amigo daqui, meu amigo dali, meu patrão daqui, nada disso. Não está prestando? Prestou? Eu não sei mexer, não sei. E o bonitão lá não sabe. Vê se dá uma apertada no botão e liga. Então, papai, é muito fácil. Para mim que aperta num desses verdes. Dá uma apertada num verde, no botão verde. Vê se liga. Algum deles deve ligar esse botão verde. Então, olha só o que diz o 26, que está falando com a menina sobre o ar-condicionado. Deu um calorão danado. Uma benção. Então, o que diz o 26, para não entender melhor. Então se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Meseque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Meseque e Abednego saíram do meio do fogo. Continuando, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os
conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da cabeça. Rapaz, eu percebo uma meia dúzia que quer o mal da minha pessoa todo dia. Eu nem estou preocupado, só que eu estou vendo, né? Um dia desse mesmo eu luto um tanto contra a minha vida, uma meia dúzia perturbada, endemoniada e derrotada. Como Deus me deu esse linguajar com uns pesteados, uns doentes da memória aí, né? E daí ainda acontecem as coisas bem na frente da nossa propriedade, né? Só para eles passar vergonha, né? Só para passar vergonha. Muitas vezes acontecem as coisas bem na frente da nossa propriedade, só para eles passarem vergonha e para eles aprenderem que o Deus a quem eu sirvo é Deus verdadeiro, o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Passa uma vergonha desgraçada, né? Lutar contra a minha vida, você está perdendo seu tempo, porque minha vida está entregue a Deus, é de Jesus, a minha alma. A minha vida é de Deus, a minha vida não é minha, não, é de Deus. Você está perdendo seu tempo, você está arrumando problema para a sua vida. Você é um pesteado, um doente da memória, adoeceu a sua memória, pesteou a sua memória, pesteou, está doente, reparando, se preocupando, glória a Deus por tudo também, né? Se preocupando com a minha vida. Rapaz, você tem que aprender que o Deus que está na minha vida, com todas as minhas falhas, meus defeitos, meus pecados, Ele é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Na verdade, é irmão Jair, agora é o irmão Negrinho também, né? Me lembrou que são 20 programas. Rapaz, se investir. Rapaz, você está perdendo seu tempo, você está arrumando problema, quer ver, ó? Para nós entender melhor o que diz no 27 e 28. Ó. Meu Deus do céu. Ó. Ajuntaram-se os satrapes, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passará sobre eles. Será que Deus cuidava desses homens? O homem não pode baixar a cabeça se não for para Deus. O homem não pode estender tapete se não for para Deus. O homem não pode se humilhar se não for para Deus. Se não for para Deus. Se não for para Deus. No 28 ou 29, para entender melhor, continuando. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Está vendo? Uma coisa nós precisamos entender, compreender que Deus é Deus, nós não somos nada. Simplesmente uma dor na nossa barriga vai para onde? No banheiro. O homem não é nada. Deus dá para nós e Ele passa a bênção para outros. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. dia desse aconteceu ali, porque o serviço a gente não faz 100%. A gente não faz 100%. E daí ficou uma pintinha na roda do negócio ali. E daí eu fui passar um pano. Aí o rapaz, eu peguei o pano, passei, corrigi, é erro, né? Eu tenho que voltar lá e fazer de novo. Aí o rapaz ficou encabulado, não, mas ficou errado, tem que corrigir o erro. Ficou errado, errei, volto atrás e tento me consertar. É fácil nós resolver o problema. Quando nós reconhecemos nosso erro, quando nós reconhecemos nossas falhas, volta atrás, se ajeita e começa tudo de novo para dar certo. Isso é para ti, é para mim, é para nós. Quando nós reconhecemos nosso erro, que erremos, que fizemos errado,
que fizemos relaxado, que fizemos bagunçado, então nós se arrepende para com Deus, volta atrás e começa tudo de novo. Faz bem feitinho, faz bem bonitinho, que Deus vai se agradar e Deus vai tornar abençoado. Está tudo aqui. Só para entender melhor, o 28 ao 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferido entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus, se não ao seu Deus. Rapaz, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, para não desviar nossos olhos de Deus e adorar alguma outra coisa no lugar de Deus. Tem gente velha na igreja hoje que fica dizendo assim: eu pensei que não tem nada a ver com a vida dos outros. Eu adoro isso, eu adoro aquela comida, eu adoro fulano, eu adoro ciclano, eu adoro o beltrano, eu adoro tanta coisa. Está tudo errado. Não aprendeu ainda a adorar a Deus. Não aprendeu ainda. Está tendo a ver. Então tudo isso nós temos que tomar cuidado. Ou nós agradamos a Deus ou desagradamos a Deus. Ou nós estamos benditos ou estamos malditos. Porque eu estou bendito, cada vez mais bendito. Cada vez mais bendito. Agora veio uma prova para mim, para Jus, que saí lasca, né? Agora, pela glória de Deus, já assentou tudo pó de novo. Agora é que nós temos mais e mais abençoados. Rapaz, é assim que funciona. Nós temos que contar e devemos contar só com Deus. Agora nós temos que tomar muito cuidado. É que Deus não vá, melhor dizendo, passar as bênçãos da nossa vida para a vida de outros. Está tudo na Bíblia. Se Deus passar para a vida de outro, nós temos lascado. Está tudo aqui, não? Está tudo aqui. Oh, glória a Deus. Do 29 ao 30, para entender melhor. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo não é língua que disseres blasfêmia contra o Deus, diz Sadraque, Meseque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Meseque e Abednego no província da Babilônia. Rapaz, esse rei investiu tanto para ver se realmente eles adoravam outros deuses que não são nada, são imagens, são papel, são folha, são madeira, são gesso, são homens que nem a mim, que nem a ti, que nem a nós. E esses 3 homens de Deus, 3 servos de Deus, eles não arredaram o pé, eles não negaram a Jesus, né? Eles foram até o fim. Então presta atenção de ver o que diz aqui, meu Deus do céu, que coisa forte. Lá no 14, falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Meseque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorás a imagem de ouro que levantei?
O rei perguntou para os três, né? Se ele não fizer isso aí, se ele não adorar, se ele não se prostrar, se ele não se humilhar para aquela imagem levantada de ouro. Eles responderam que não, negativo, que eles não faziam isso aí. Não faziam e não fizeram, né? Para a glória de Deus. Eles não faziam e não fizeram. Então o que diz aqui no 22, ó? Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, a chama do fogo. Ó, mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Meseque e Abednego. Ó, estes três homens, Sadraque, Meseque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei e verdade, o rei. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Tu já pensou? O rei Nabucodonosor mandou lançar os 3 servos de Deus lá dentro da fornalha. Aí o rei pensou que eles iam bajular, pensou que eles iam se humilhar, pensou que eles iam tanta coisa. Fala, não, nós só adoramos o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, Deus da nossa vida. Aí o rei pegou, mandou maninhar, melhor dizendo, mandou artar, jogou dentro da fornalha acesa. Aí quando o rei foi lá olhar, né, eles estavam andando lá entre 4. E o que estava lá, junto com os 3 homens? Deus enviou lá um anjo dentro da fornalha para guardar eles, que não queimou foi nada. Eles saíram dentro da fornalha de fogo perfeito, para a glória de Deus. Aí o rei reconheceu que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, é Deus Todo-Poderoso. E Ele pode todas as coisas. O Deus da Bíblia, Ele pode todas as coisas. Ele faz e Ele desfaz do jeito dele. Quer ver, ó? Meu Deus do céu. Continuando, diz assim, ó. Lá no 18, para entender melhor. 18, exatamente. Se não fica sabendo o rei que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não resolve. Por isso que tem pessoas que me falam uma coisa. Tem um dia desse. É o menino, nosso cliente, ele. Diz ele, mas conversando com ele, diz ele, mas Mato Grosso, para ti é muito bom aquele livro do fulano, ciclano, assim. É muito bom para ti que está no comércio, para aprender a administrar e aprender a economia, essas coisas. Eu digo, digo, tá, eu digo, quem foi que ensinou e quem foi que, melhor dizendo, através de quem que esse livro saiu escrito, senhor, né? Quem foi que deu para o senhor? Digo, não foi Deus? Foi Deus. Então, eu jamais irei colocar qualquer livro acima da Bíblia. Negativo. Nem o livro do apóstolo, inclusive, que é baseado na Bíblia. Eu não sei se eu li algum dia, algum pouquinho, eu não, para mim é a Bíblia. Para mim tem que estar na Bíblia. Para mim é as Escrituras. Eu tenho que viver e devo viver as Escrituras. Eu tenho que viver e viver as Escrituras. Tem dias que eu vou estar triste, tem dias que eu vou estar amargurado, tem dias que eu vou estar chorando, tem dias que eu vou estar sorrindo, tem dias que eu vou estar muito feliz, tem dias que eu vou ficar aborrecido, e aí por diante
Eu vivo as escrituras. Eu vivo as escrituras. Eu vivo as escrituras. Para a glória e honra do Espírito Santo de Deus. Daí a irmã Suzana, que é a irmã Suzana Ortiz, falando que realmente Deus usou a minha pessoa para abençoar o netinho dela. E o netinho dela hoje está com vida e muita vida, muita saúde, para a glória de Deus. E daí quando ela me falou de novo, eu digo: olha, irmã, me arrepiou de novo os cabelos e do mesmo jeito a minha barba, que é o filho do irmão Katsumá. Digo: tá vendo? Eu vivo as escrituras. Eu vou encontrar dificuldade, claro que vou. Daqui, dali, de lá, de um lado, de outro, eu vou encontrar dificuldade. Vai vir dias difíceis, vai. Eu não sei qual é o tipo de problema, não me interessa. Eu só sei dizer uma coisa: que eu estou alicerçado na Bíblia. Eu estou firme na Bíblia. Eu estou vivendo as escrituras e quero viver as escrituras. Eu quero viver as escrituras. Eu vou viver as escrituras. Você tem que fazer o seguinte para a tua vida dar certo: ler a Bíblia com atenção, com temor, com respeito, e pedir para Deus te dar o entendimento, e você obedecer o que está aqui, ó. Porque há muitas, milhares de pessoas dentro das igrejas no geral, que a vida dessas pessoas está uma imundícia, está uma desgraça. Está tudo aqui. Ou nós estamos benditos de Deus ou não. Ou nós estamos com Deus ou não estamos com Deus. E o sujeito não estando com Deus, ele está quebrado na emenda. Ele está quebrado, ele está arrebentado. Se pensa que eu conto com a força do fulano, com o apoio do ciclano, com a força da beltrana, se eu penso que eu conto com meus amigos daqui, meus amigos dali, a minha família, se pensa que eu conto, eu só conto com Deus. Eu só me prostro para Deus. É bem como diz nosso apóstolo: só estendo tapete para Deus. Eu não estou preocupado, não. Não estou preocupado. Se o fulano não gostou, se o ciclano, se a beltrana, seja lá quem for, não me interessa. Eu não estou preocupado. Eu só sei dizer uma coisa: que eu tenho que lutar para agradar a Deus. E mais nada. Só que nós precisamos de qualidade. Nós precisamos de qualidade, nós devemos e temos que ter qualidade. Qualidade de vida. E essa qualidade tem preço. Qualidade tem preço, não é de qualquer maneira, não. Não é de qualquer maneira, não. Essa qualidade tem preço. Essa qualidade tem preço. Por isso que tem que botar uma ordem na casa. Aí o negócio tem que ordenar. Tem que ordenar. Tem que ordenar. A coisa tem que funcionar. A coisa tem que ter ordem. Tem que estar em ordem. Exatamente. Para funcionar a coisa, senão começa a bagunçar. Está tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Quer ver, ó? Para nós encerrar. Vamos dizer para nós encerrar, né? Vamos falar assim. Cuide muito do horário para mim não trespassar também. Então, olha só o que diz aqui na Bíblia. Meu Deus do céu. Do 13 ao 14. Ó. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Meseque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou o rei Nabucodonosor e lhe disse: e é verdade, ó Sadraque, Meseque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Por isso que hoje tem gente, rapaz, mordendo os dentes, mordendo os lábios, mordendo a língua, de tanta raiva de mim. Você vai morrer com raiva. Talvez alguém já morreu com raiva, morreu com ódio, morreu com ira. Talvez alguém já infartou, já morreu de tanta raiva da minha pessoa. Vou ensinar o que está na Bíblia. A minha pessoa vai ensinar o que está na Bíblia. E daí você fica à vontade para demandar com Deus, questionar com Deus, debater com Deus, retrucar a Deus. Fica à vontade. Seja o senhor, seja quem for, está aqui, ó. Muitas vezes você se ira, se raiva, enche tua memória
de estrume, de maldade, de imundícia. E daí a mão de Deus pesa sobre a senhora, sobre o senhor. Está aqui. Vai dar cachapa com a cara de vocês, chega lambendo o chão, está tudo aí. Retrucar a palavra de Deus é loucura, é loucura, é loucura. Só para encerrar, diz assim, ó, do 15, cruz credo. Diz assim: agora, pois, está exposto, e quanto ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa de sateiro, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorastes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente, que é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. O rei Nabucodonosor falando por Draque, Mesaque e Abednego, falando para ele: quem pode livrar vocês das minhas mãos? O rei falando, o rei que mandava, desmandava em todas as províncias. E esse tal de rei Nabucodonosor, ele mandava nos 4 cantos do mundo. Ele é que mandava. Eu não sei se ele mandava nos 4 cantos do mundo, mas tá aqui, é ele que mandava. Todo mundo temia ele. Só que ele encontrou servo de Deus que não temeu a ele, nem o Satanás da vida dele. Tá tudo bem. E daí se prostraram só para Deus, e Deus livrou, e aí esse rei passou a reconhecer que o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Deus daí, aparentemente que está aqui na Bíblia também, que daí esse rei reconheceu, também se converteu a Deus. Mas que Deus fez esse rei Nabucodonosor pastar grama, fez andar junto com os animais, fez morar no campo, fez o orvalho molhar o pelo, fez ele pastar grama como animal, tá tudo na Bíblia. Por ele querer ser o machão, por ele querer ser o rei, por ele querer ser o mandão, né? E tudo ele sabia, tudo ele que sabia. O melhor era ele que sabia. Tem gente assim, por isso que tem gente gemendo hoje, chorando, grunhindo, não aguenta mais por querer ser a pessoa autoritária. Tudo eu sei. Lê a Bíblia, rapaz. Lê a Bíblia, pede para Deus te abençoar. Tá aqui, ó. Lê a Bíblia e pede para Deus te abençoar. Baixa a bola, coloca com um chacolinho no meio das pernas e fica quieto, cala a boca. Tá bom? Cala a boca. Nosso Deus e nosso Pai querido e amado, muito obrigado, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus da minha vida, o Deus da Bíblia, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, a quem eu sirvo hoje e quero servir até o final da minha vida. Senhor, muito obrigado por este horário, que assim o Senhor me concedeu a transmitir o teu poder sobrenatural a todos os ouvintes, papai. E que essa gente que ouviu pelo rádio, pela internet, possa entender, compreender e possa baixar mais e mais para ti, Deus poderoso. E que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas e não amaldiçoar, papai, por favor. Perdoa nossos pecados, nossas iniquidades, transgressões da tua lei, por favor. Nós precisamos de ti, papai, do teu perdão. Todos nós precisamos. E assim eu declaro sobre as nossas vidas tuas bênçãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que assim seja e que tua palavra se cumpra em nossas vidas 24 horas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim somos mais do que vencedores. Amém e graças a Deus. Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus que seja com todos nós. Um bom final de semana. E se Deus assim quiser e permitir, no próximo sábado estarei aqui no mesmo horário, transmitindo o poder sobrenatural de Deus. Glória a Deus por tudo. Amém. Jamais fugirei da batalha, as ovelhas precisam de luz.